Somos o portal Seção de Créditos. Atuamos como advisor, estruturando processos de venda de carteiras de créditos, especialmente créditos não performados. Dispomos de uma plataforma que opera como um marketplace, onde as oportunidades ficam em uma vitrine para acesso dos mais de 300 investidores cadastrados. Entre em contato para saber mais. Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para o CMS Cast. Essa aqui é a quinta gravação que a gente faz com os patrocinadores, pessoas que vão estar nos painéis lá no dia 22 de novembro, hein? 22 de novembro, já está na sua agenda? Muito importante, esse evento vai ser um evento maravilhoso, muitas novidades. O que a gente está conversando aqui de pessoas estão trazendo temas interessantíssimos. Não é isso, Gui? Não é isso, Pedro? Bem-vindos. E lembrando que o CMS Cast é uma junção aí do CMS junto com o portal Tabelando com Tambellini, o Contraponto e o Credcast, que são canais aí de conhecimento que alimentam o mercado com vários insights sobre o mercado de risco, crédito, fraude e assim por diante. Então é muito legal a gente estar aqui, esse convite do CMS mesmo para a gente poder participar e poder realmente ser esse microfone, né, de novidades aí para o mercado. Está sendo uma experiência super bacana e a gente agradece demais aí a participação e o convite que o CMS fez para a gente. E eu fico muito feliz aqui de estar também com amigos aqui do mercado para a gente poder conversar sobre isso daí. Na verdade, não foi convite, né? Na verdade, não foi convite, né, Pedro? Nós é que se convidamos. Nós é que nos convidamos. Deixa a gente contar a história bonita. Eles aceitaram, eles aceitaram, gente. Não, mas eu tento ser todo polido aqui, trazer informações bonitas, aí vocês não, cara, é a verdade tem sempre que ser dita. Não, mas eu não tô contando mentira, tá, gente? Vamos lá. Não, exatamente. No final, a gente teve esse convite, exatamente, foi formalizado. Muito bom. Exatamente. Não, Pedro, não. Ideia do Pedro, sempre ressaltando que a ideia nasceu do Pedro. Não, isso aí foi uma coisa em conjunto, não foi só eu, tá? Mas só lembrando, tá? Para você que ainda não garantiu a sua vaga, o link tá aqui na descrição no CMS Financial Innovation. Então, assim, você tá pensando como ter insights valiosos, como melhorar o seu resultado, além de melhorar o seu network. O link tá aqui, tá na descrição, vai ser no dia 22 de novembro, lá na Casa Verde. Como é o nome do lugar, Tamis? Meu Deus, Promatre, Espaço Promatre. No Espaço Promatre. Eu esqueço. Espaço Promatre, muito bom. Bom, gente, essa pergunta para mim eu ia passar vergonha, porque eu não decoro nome de lugar de nada. É Promagno, pra mim, não é nem Promagno. Promagno. Cara, olha, tá vendo? Quando você perguntou para mim... eu falando, me manda a localização. A localização, pois é. Bom, gente, mas vamos lá. Vamos chamar nosso convidado de hoje. O convidado de hoje é um grande amigo aqui, um parceiraço, trabalha comigo lá na FAICO. A FAICO, um dos patrocinadores também do CMS. Então, hoje a gente vai chamar aqui para falar sobre um tema de hiperpersonalização também, mas falando um pouco sobre a experiência de maximizar, fidelizar clientes e recuperar clientes. Então, eu vou chamar Marcelo Fernandes, um grande companheiro, um cara que conhece tudo de Analytics, vai estar aqui batendo esse papo. Marcelo, seja bem-vindo aí. Bom dia, Tamba, bom dia, Pedro, bom dia, Guilherme, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse espaço. Legal. Prazer é nosso. Conta pra gente um pouquinho, para quem não conhece ainda, quem é a FAICO, quem é o Marcelo, e aí depois a gente vai para o painel, efetivamente, falar um pouquinho dele. Tá. A FAICO, para quem não conhece, é uma empresa americana de software, né, que foi fundada em 1956 aí por um matemático e um engenheiro, e inicialmente se dedicou muito a desenvolvimento de modelos de score, principalmente para gestão de risco, né? Então a FAICO é pioneira nesse segmento de modelagem de risco, né? E ao longo do tempo ela não só desenvolveu o que hoje é o FICO Score, né? Que é a principal ferramenta de avaliação de risco, aí, principalmente de alguns mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos. E ao longo do tempo a FICO também desenvolveu todo o processo de soluções aí, ferramentas e softwares para análise de risco e auxiliar as empresas a tomarem melhores decisões aí baseadas em dados, né? Aí você tem exemplos aí com softwares como
o Falcon, que é um software para avaliação de risco de fraude aí, em transações de cartão de crédito, né? Você tem soluções aí como o CCS, soluções de comunicação com clientes, e se tem algumas soluções aos quais eu estou muito dedicado, né? Eu, dentro da FICO, trabalho no time Latinoamérica de soluções e estou mais enfocado aí em soluções ligadas a processos de análise de dados e otimização de decisões, né? Então, tem tudo a ver com o tema, né? Tem tudo a ver com o tema de hiperpersonalização e também maximização de resultados, né? Até porque todo o processo de otimização tem conexão direta com as estratégias de decisão das empresas e tem aí um impacto fundamental nesse processo de criação de estratégias personalizadas, não? Bacana, bacana. Marcelo, vamos lá então. Vamos entrar no tema aqui do painel, né? Você vai estar nesse painel, provavelmente vai estar discutindo lá dentro do CMS também. Com certeza a gente vai chamar você ali para uma conversa, né? No dia, no pós também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da hiperpersonalização e um pouco desse trabalho de análise, desse analytics, né? Para conseguir chegar nesse processo de hiperpersonalização. Porque, assim, muita gente está falando, o tema principal, né? Eu estou vendo que vários palestrantes aqui também do CMS estão falando sobre essa questão da hiperpersonalização, mas o que de fato é hiperpersonalização quando a gente vai para essa área de dados, para a gente conseguir realmente ajudar ali no processo de aprovação de crédito, fidelização, recuperação do crédito também. Então, o que você entende por esse processo de hiperpersonalização? Ah, legal. De fato, ele é um buzzword aí que tem se espalhado muito rapidamente aí pelo mercado, né? A palavra é bonita, né? Mas se você fizer uma avaliação mais crítica do que se trata, você vai lembrar das antigas campanhas de oferta de produtos que eram feitas de maneira completamente massificada, né? Vou oferecer todos os produtos para todo mundo, oferecer tudo para todo mundo e no final das contas eu fazia um trabalho meio de força bruta, né? Eu vou encher tanto o saco do cliente que uma hora ele vai acabar aceitando. E não tinha nenhuma conexão com as necessidades dele. Basicamente, eu tenho um portfólio de produtos e eu tenho uma lista de clientes, eu vou usar toda a minha capacidade de processamento que a empresa tem e vou encher o saco desse cliente, gerando aí ruído, atrito, insatisfação, reclamações, etc, etc. Quando a gente fala de hiperpersonalização, a gente conecta muito com os sinais que os clientes dão para as empresas a respeito do uso dos produtos. Vamos pensar em exemplos bem simples e práticos, né? Produtos massificados de grandes empresas como cartão de crédito, como empréstimos pessoais, como financiamentos de automóveis, financiamentos de imóveis. Você tem muitos clientes usando esses produtos e você tem informações sobre o uso desses produtos guardadas nos respectivos repositórios, seja informações dentro de casa, seja informações que hoje estão disponíveis via Open Banking, Open Finance. Então, com esse rol de informações que estão disponíveis hoje, a gente já consegue, tanto usando capacidade de processamento, uso do dado disponível e algoritmos matemáticos e estatísticos para identificar qual é o produto ou qual é a oferta que mais se adequa a cada micro perfil de cliente, de tal forma que você não vai mais fazer ofertas massificadas, você vai fazer ofertas mais direcionadas e que tem uma relação com aquilo que de fato o cliente está precisando, com aquilo que de fato que o cliente está querendo e, logicamente, não é só isso, né? Conectado com o resultado que a empresa espera obter. Porque não adianta nada também simplesmente oferecer o que o cliente quer, isso não me gerar resultado do outro lado. A empresa obviamente, vive num regime capitalista, que você quer faturar, quer aumentar as suas receitas, seus ganhos financeiros. Então, essa conexão entre necessidade do cliente versus resultado que a empresa pretende obter, ela é gerada a partir do processo de hiperpersonalização das estratégias, das ofertas e do tratamento aos clientes. Né? Excelente. Marcelão, legal, excelente. Deixa eu te perguntar, e isso a gente consegue, como que isso consegue aplicar para quem está ali na parte da cobrança, por exemplo? Um cliente que ele entrou em inadimplência, a gente cedeu o crédito para ele,
como que a gente consegue recuperar esse cliente através do comportamento dele? A gente consegue ter essa personalização, hiperpersonalização? De alguma forma, até olhando um pouco sobre a segmentação das estratégias ao longo do tempo, isso já vem sendo feito, ou pelo menos do ponto de vista de dados já vem sendo feito, né? Ou seja, você tem diversas ferramentas como modelos de behavior score, como modelos de collection score, como diversos, por exemplo, processos de segmentação que hoje em dia estão meio que destinados a criar o que a gente chama de personas. O que são personas? São como se fossem grupos de clientes que têm comportamentos muito parecidos, aquele cara que sempre atrasa, mas paga. Então, esse cara assim, precisa ter um tratamento igual àquele que você sabe que ele vai entrar, vai atrasar e só vai pagar se você oferecer um desconto específico para esse tipo de cliente. Tem outros perfis, como o cara descontrolado, que perde constantemente as datas de pagamento, ele acaba precisando, ele precisa ser orientado pela empresa, de tal forma que ele consiga ser lembrado que ele tem lá um compromisso que precisa ser pago, ou que vai para o DDA do banco, ou que ele recebe um banco em casa, ou que ele recebe uma mensagem de SMS lembrando que ele precisa pagar determinada conta. O que acontece? Tudo isso hoje, usando todas as pistas que os clientes dão e que estão disponíveis aí nos sistemas das empresas, a gente consegue personificar esse tratamento e, usando, por exemplo, o que a gente chama de otimização matemática, eu consigo determinar qual deveria ser a trilha ideal de ações que eu devo fazer com cada perfil de cliente, de tal forma que, obviamente, eu consiga atender a necessidade do cliente, mas também consiga alavancar, gerar mais resultados em termos de recuperação para a empresa que detém o crédito, que detém aí todo o processo de financiamento. Então, assim, essas coisas estão combinadas e cada vez mais aí, dentro do universo de cobrança, elas tendem a se propagar de maneira mais direta, né? Legal. Marcelo, agora, cara, tudo isso que você está falando, eu entendo. A questão, para mim, hoje ainda é quem efetivamente usa isso, né? Porque, cara, mercado de cobrança aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, diversidade de assessorias de cobrança, e a gente fez uma pesquisa agora pelo Tabelando com o Tambellini, que vai ser divulgada agora no decorrer do mês de novembro, e, cara, chega a ser assustador algumas coisas que a gente percebe nesse universo de empresas de cobrança, no sentido do uso de inteligência e, às vezes, até de uma segmentação básica. Grandes bancos, a gente sabe que já evoluem para isso, já tem isso. O quanto ainda distante a gente está dessa hiperpersonalização e de um momento onde eu vou poder efetivamente entregar uma negociação, um plano de parcelamento efetivo para que o cliente cumpra, né? Porque a gente sabe que hoje, cara, no mínimo uns 40%, se não muito mais, dos acordos hoje não chegam até o final. O que você me diz disso? Quanto distante a gente ainda está? Olha, Tamba, vou te falar assim de maneira muito honesta, cara. A gente está falando de um lado da história, que é o planejamento, né? Agora, indo do outro lado da história, que é a execução, eu estou completamente de acordo contigo que existe um problema cultural. Por que cultural? Porque se você olhar do ponto de vista, até da forma como os escritórios são remunerados aí, pelos grandes clientes, pelos bancos, etc., eles participam de um processo de meritocracia. Então, o que acontece? Você tem um escritório de cobrança, vamos pensar que ele está performando bem, ele está nas primeiras posições, ele está ganhando carga, ele está ganhando novos contratos todo mês, fazendo o as-is, fazendo o processo que ele sempre fez, entre aspas, básico, ordena o cliente pelo saldo, foca nos telefones que são hot, foca nos telefones que são, entre aspas, tem mais chance de falar com o cliente, etc. Que é um processo super, super jurássico do ponto de vista analítico, né? Então, o que acontece? Ele está fazendo isso, está tendo resultado. Você tirar ele dessa zona de conforto, colocar ele num cenário em que ele pode aumentar, melhorar o resultado dele, de tal forma que ele consiga ter mais ganhos, consiga gerar mais resultados financeiros, faz com que
gere um certo nível de insegurança, porque o cliente não, o escritório não quer arriscar. E já tive experiências desse tipo, que a gente propõe, por exemplo, uma estratégia, você coloca essa estratégia, por exemplo, como desafiante para um público controlado, com um percentual controlado da carteira. Se, por exemplo, no primeiro, no segundo, terceiro dia da execução dessa estratégia de teste que você está querendo propor, que é baseada em analytics, se ela não estiver dando um resultado muito melhor do que, por exemplo... Já era, né? Já era, tira aquela estratégia, aborta a estratégia e volta ao que era antes. Então, o que acontece? Enquanto essa mentalidade de curtíssimo prazo ela permanecer, a gente vai continuar nesse processo de metralhadora que vive a maioria dos escritórios. Eu recebo aí, por exemplo, no meu celular já bloqueei aqui mais de 500 telefones diferentes. E detalhe, muitas vezes nem é querendo falar com o Marcelo, muitas vezes querendo falar com o João, com a Márcia, com o Paulo. A Maria, a Maria. No meu caso é a Maria. Eu já virei Diana já, viu? Aí, pronto. Cada um tem sempre o seu. Então isso acaba sendo um grande limitador, principalmente das assessorias que vivem sob esse regime aí de remuneração que hoje prevalece aí na maioria dos clientes, né? Exatamente. Marcelo, e eu queria avançar um pouquinho para o tema inteligência artificial, né? Porque você falou um pouco sobre essa questão de ter os dados, né? De você fazer um bom trabalho de análise de dados. E aí a gente sabe que depois do processo de análise de dados, foi o que o Tamis falou. Quem ainda faz isso e se faz, como que usa isso, né? E a gente vê muito isso no mercado. Às vezes o cliente até tem uma determinada análise de dados ali que ele faz, não com o nível de profundidade que você está propondo aqui, mas na hora do processo da execução do plano em si, da mensagem, da forma como vai abordar, o tipo de produto que vai ser construído, a gente entende que muitas vezes ainda não consegue chegar, às vezes a execução não é das melhores, assim, mesmo com informações ali alimentando todo o processo. E a gente vê que hoje tem muita inteligência artificial, que eu acredito que você já deve ter testado bastante, né? Até para essa parte de análise de dados e outras, mas principalmente para a execução de alguns determinados planos, que tem se sobressaído, né? Tem conseguido fazer algumas coisas bem interessantes até. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você tem visto no mercado e como as empresas podem unir esse processo, né, de utilizar algumas ferramentas de IA, ainda que de uma forma não muito automatizada ali, mas conseguir ter algum recurso e algum resultado diante das análises que são feitas. Olha só, Guilherme, IA é outro buzzword, né, cara? É outra Sim. daquelas palavras que elas caem na boca do povo, assim, as pessoas Exato. banalizam um pouco o que de fato ela de verdade pode trazer. Cara, na verdade, a inteligência artificial, se você pensar de uma maneira crítica sobre o que significa a inteligência artificial, no final das contas é você conseguir reproduzir por meio, aí olhando aplicações reais, reproduzir por meio dos dados padrões que você encontra no comportamento dos clientes. E aí, um subconjunto da IA, que é o que efetivamente minha atuação nos últimos anos tem se concentrado, nos últimos 20 anos, é o que a gente chama de machine learning, o aprendizado de máquina, que no final das contas você tem uma massa de dados, você quer encontrar padrões desses dados que te ajudem a tomar uma melhor decisão, usando algoritmos mais ou menos complexos. Qual que é o grande ponto aí para o sucesso de qualquer iniciativa envolvendo IA ou envolvendo machine learning? É você conseguir ter qualidade no dado original, qualidade no dado da ponta. Não existe inteligência artificial que vá funcionar se o telefone do Marcelo estiver errado lá dentro do cadastro. A inteligência artificial vai fazer um trabalho maravilhoso de identificar o padrão do Marcelo, só que vai ligar para o Tambellini. E o Tambellini vai, não, aqui não tem nenhum Marcelo, e resumo, toda a estratégia foi para o saco. Então, assim, a maioria dos projetos de inteligência artificial, eles falham porque as empresas não conseguem executar, seja porque o processo, o algoritmo é muito complexo e você não consegue escalá-lo de maneira eficiente, seja porque você não tem um dado eficiente que te permita tomar uma decisão correta. Então, olhando do ponto de vista de cobrança, que a gente vive muito essa questão da qualidade do dado,
Eu acho que qualquer iniciativa de sucesso, ela parte de um princípio básico. E assim, parece meio óbvio isso, mas até hoje, 2023, a gente está vivendo as mesmas dores do passado, entendeu? Que é muito... Então, assim, agora, se você pensar do ponto de vista de iniciativas que fazem sentido, por exemplo, iniciando aí com o mundo da IA generativa, cada vez mais, e aí a tendência é que você consiga, usando todas essas bases de conhecimento que estão disponíveis, toda essa informação que existe, por exemplo, de contato entre o cliente e as centrais de atendimento. Você imagina, você pega todos esses dados de áudio que a gente mapeia via Speech Analytics, por exemplo, esses milhões e milhões e milhões e milhões de minutos armazenados. Imagina, eu pego isso, por exemplo, uso um processo de IA generativa através de redes neurais artificiais e consigo criar planos personalizados de acordo. Essa é uma tendência que, se você olhar do ponto de vista de IA generativa, ela tem toda a conexão com o que está sendo proposto em termos de melhoria da experiência do cliente, e a partir do momento que eu tiver capacidade de processamento e essas aplicações começarem a se escalar dentro das empresas, vai ser um tipo de aplicação, vai ser um tipo de caso de uso super legal que as empresas vão poder utilizar. Porque a base de conhecimento está dentro de casa. Pensa comigo, um cliente XPTO, um banco XPTO que tem 30 milhões de clientes. Cara, quantos clientes ligam todo dia para a central de atendimento, ou querendo renegociar, ou dizendo que não tem condição, ou falando da sua situação financeira, tudo isso. Imagina um áudio de 10 minutos, uma pessoa. Imagina isso, esses milhões de áudios, se a gente conseguir processar esse negócio e aí trabalhar para criar planos personalizados. Isso é hiperpersonalização na veia. Até pode ter a ver com otimização, mas você percebe que é um uso bastante competente da inteligência artificial. O grande problema o grande ponto é a organização e o mapeamento e a análise desses dados. Isso é algo que ainda não vi sendo feito em escala, mas que tem tremenda oportunidade de ser feito. Né? Entendi. Bacana. Marcelo, e qual que é a sua expectativa lá para o CMS, Financial Innovation? Olha, minha expectativa sempre quando tem eventos dessa natureza que reúne executivos aí de alto calibre, pessoas com muita experiência no mercado, é sempre trocar experiência, né? Sempre, além de fazer network, trocar experiência, discutir as melhores práticas, de tal forma que a gente consiga também, claro, né? Não só passar um pouco da experiência da FAICO, mas como também capturar muito do que tem sido feito no mercado, as discussões, entender outros pontos de vista, porque obviamente a gente não é o dono da verdade, né? A gente está sempre aprendendo, então esse debate, essa discussão de alto nível é algo que eu vejo sempre com muito bons olhos em eventos dessa natureza. Pô, Marcelo, quero agradecer aqui a participação, disponibilizar esse tempinho, dar um pouquinho de spoiler do que a gente vai encontrar lá no CMS. O CMS, que é o maior evento de crédito, cobrança e financial da América Latina, já é a 19ª edição. Quero agradecer a sua participação aqui. Gui, Tambellini, você tem mais algum recado para passar? Não, acho que só agradecer mesmo, Marcelão, sempre uma enciclopédia aí falando de analytics, inteligência artificial, né? Já fizemos aí bate-papo sobre o chat GPT, um monte de coisa. Então, pô, um prazer sempre ter você aqui com a gente. E vamos se ver lá no CMS. E aí, depois, sem dúvida nenhuma, lá na Casa de Vidro, para você falar um pouquinho o que foi o painel que a FAICO vai estar discutindo lá sobre esse tema. Mas só para deixar uma mensagem final, achei legal o nome do lugar onde vai ser, né? Casa Promatre. É Promatre, né? É Promagno. Promagno, né? Então, é meio surdo, cara. Tem tido Promatre. Você entendeu errado, não. Fui eu que falei errado mesmo. É porque assim, a gente coloca o Tambellini nas enrascadas, né? Do nada eu pergunto pra ele onde que vai ser. E aí, quando você me perguntou isso, eu falei, cara, ferrou, porque o Gui não sabe, então vou ter que eu responder esse negócio. Mas chama Promagno na Casa Verde. Mas tá chegando o dia, tá? Vai ser no dia 22 de novembro. Estamos ansiosos, cara. Muito bom. Fechou.
Mais uma vez, Marcelo, obrigado aí. Valeu, obrigado, Marcelão. Gui, obrigado, Pedro. Grande abraço aí, galera. Até a próxima. Tchau. Olá, essa é a Ana. Ela precisa analisar os dados de recuperação de crédito e cobrança da sua empresa e não sabe por onde começar. E é aí que entra o Discovery, da Deep. O Discovery é uma poderosa plataforma capaz de coletar dados, transformá-los e apresentá-los em inúmeros dashboards. Com a nossa plataforma, sua empresa será capaz de reduzir a provisão para devedores duvidosos, realizar o acompanhamento dos canais e fazer a transformação digital, mensurar a performance financeira das carteiras de cobrança, medir o comportamento dos clientes ao longo das interações, monitorar a régua de cobrança e ajuizamento e propor pilotos e muito mais. Os colaboradores, que antes passavam 75% do tempo gerando insumos, agora estarão 100% do tempo disponíveis para tomar decisões, elevando a produtividade da empresa como um todo. Todas as ações que possibilitem a repactuação do crédito, a recuperação e o bom relacionamento comercial com o cliente final são gerenciados em uma solução integrada. A realização do projeto é muito simples. A equipe da Deep mapeia todas as fontes de dados associadas ao projeto. Nessa etapa, documentações são submetidas aos responsáveis para aprovação. Nós abriremos um kick-off com os fornecedores e parceiros envolvidos no projeto, onde explicamos todas as etapas de maneira bem detalhada. Enquanto isso, nosso time de tecnologia inicia a construção do ambiente computacional para o processamento de Big Data, as camadas de segurança da informação e LGPD. Outro time trabalha com as regras de negócio, mapa conceitual e a normalização de todos os dados e indicadores. Assim sua empresa se servirá de indicadores com precisão e coerência. De 2 a 3 meses, nossos clientes já poderão observar os resultados. É nessa etapa que um time de consultores aplica o treinamento e guia o cliente na busca pela máxima eficiência na recuperação de créditos, demonstrando semanalmente quick wins que podem se transformar em pilotos e ações práticas, proporcionando análise de localização, conversão e pagamento das dívidas com benchmarks importantes sobre endividamento, empregabilidade e taxas de sucesso. Saiba mais em deep.com.br.